Muito boa noite, torcida Índia. 19 horas e 23 minutos dessa terça-feira, 19 de julho, aqui em São Leopoldo. Está entrando no ar o Papo de Índio, diretamente do estúdio de Groove. 1 hora somente sobre Aimoré. A gente que você sabe já pode nos acompanhar pelo www.indiocapilé.net ou pelos aplicativos existentes por aí para você poder nos escutar. Eu sou o Natan Dalprá Rodrigues, estamos abrindo o Papo de Índio para a GJG Advocacia, Casper Bauer e Dutra Advogados Associados, Rua Bento Gonçalves, número 2399, sala 701, em Novo Hamburgo. Fone 3066-5820. Sucatas Piccoli, reciclar e preservar, Avenida Feitoria, 2599, cuidando do meio ambiente, ali tecnicamente no bairro Jardim das Acácias, lá do nosso amigo Márcio Piccoli. Também Tabacaria Central São Leopoldo, na Rua Independência, número 421, ampla variedade em livros, revistas, jornais, encadernações e cópias, também artigos para presente, contando com o apoio ainda do Estúdio de Groove, da Belos Pelos, e hoje também do nosso amigo Salomão Júnior. Basta procurar o Facebook dele, Salomão Fureur Júnior, compra e venda e troca de camisetas de times do mundo inteiro, bastante variedade de camisetas de times. Sentados à mesa aqui estão o Dick Cardoso, o nosso Roninha Barossi, é um bom nome, né? É legal, né? Guilherme Soares, o Roninha que estreou o programa agora, finalmente. O Sandro Cardoso, Eduardo Ostermaier e o Jason Costa fazendo a sua tradicional rádio escuta. E hoje o Fred jogando joguinho. Estão presentes aqui no estúdio. Hoje a gente vai falar sobre as propostas, as ideias de readequação patrimonial do Estádio de Cristo Rei, a preparação da nossa categoria Sub-19, que vem para jogar a Copa FGF Sub-19, para tentar o bicampeonato, entre outras coisas, e também responder aí a corneta que paira no ar na cidade sobre a participação pequena do Aimoré lá no desfile aí da alusiva São Leopoldo Fest, que ocorre aqui no berço da imigração alemã. O bom é que a gente esquece disso de vez em quando, né? Mas é o berço da imigração alemã aqui no Brasil. Vou passar desde já a palavra para o Sandro Cardoso, nosso comentarista, homem multiuso, que esteve ontem lá na reunião, foi extraordinária, né, Sandro? Que teve lá no Estádio Cristo Rei. Informal, melhor dizendo, para tratar desses assuntos relacionados à remodelação do espaço do Estádio Cristo Rei. Então, boa noite a galera que está aqui no nosso de Groove e mais um Papo de Índio. A reunião que a gente conseguiu postergar, né, que ela era para ter acontecido na outra semana, foi aquele e-mail que foi mandado no domingo para uma reunião na segunda-feira, e graças à pressão de alguns conselheiros e até o e-mail do clube foi usado, a gente conseguiu transferir essa reunião para ontem. E o que me chamou a atenção ontem foi o que me chamou a atenção foi que teve a baixa procura dos conselheiros. Nós estávamos em 7 conselheiros e os 2 vice-presidentes que estavam apresentando o projeto lá para a gente. Também estava lá o Matheus Beck participando lá. E a primeira coisa, eu até, antes de começar o programa, tinha falado de talvez nem falar em projeto e coisa assim, mas como o projeto foi veiculado hoje, né, na página do Eduardo Pires, no 11 Futebol, né, que é a página dele. O blog dele, né? Isso, o blog dele. E a primeira coisa, assim, é que a revitalização do Cristo Rei já vem se falando há muito tempo, né? Até a gestão que eu participei já se falava, a gente viu, me lembro de no mínimo 3 projetos a gente viu de revitalização do Cristo Rei. Me lembro que na gestão do Márcio Piccoli também já se falava em revitalização do Cristo Rei, alguns desenhos, alguns projetos. E na do Felipe também me lembro de ter participado. Então já não é de hoje o assunto, já se fala há muito tempo do Cristo Rei. A novidade agora é que, além da revitalização, a revitalização vai ser também utilizada para pagar parte da dívida que o Aimoré ficou com esses 3 gauchões que participou. Então, me chamou a atenção assim, a pouca procura dos conselheiros, apesar da gente ter trocado essa data, ter conseguido trocar 7 conselheiros, é um número baixíssimo. Nós estávamos em 37 na outra reunião. Mas houve depois na verdade, a última informação que houve sobre essa reunião foi o cancelamento da outra, né? Não houve depois um convite para essa reunião? Teve um cancelamento e teve o chamamento, sim, do e-mail. Eu não sei se todos os conselheiros receberam.
Foi na segunda-feira mesmo, acho. Isso, no mesmo dia. No mesmo dia de cancelando e convidando para outra. Não, e não teve. Não, e não teve um e-mail, tipo, sexta-feira, ou sábado, ou domingo, ou no dia da reunião, reforçando a ideia de que teria uma reunião para discutir um assunto tão importante como é o assunto, né? Que é uma revitalização, que é a gente pensar o Aimoré, onde a gente quer o Aimoré daqui a 20, 30, 40, 50 anos, né? Que a gente vai mexer no estádio ali para que fique bastante tempo. Então, as ideias, todas elas passam pela... Falando já assim em desenho, em croquis, né, que o Eduardo usou hoje, croquis, primeiramente é uma venda do lote ali onde eram as piscinas do Cristo Rei, que ali seria isso de fora a fora, né? Pegaria ali desde a Concórdia, atravessaria o Cristo Rei, pegaria a linha de fundo de hoje, onde está a goleira das piscinas, iria até lá em cima, atravessaria o Cristo Rei. Essa seria a primeira área a ser vendida, e pelo que falaram lá, existem algumas propostas, falaram alguns nomes de empresas, que daí eu não vou citar, e nem de valores também, mas daí esse primeiro lote, que é atrás das piscinas, seria usado para quitar parte das dívidas do Aimoré e já começar a parte da revitalização do estádio. E a revitalização passa por mexer na geral. Também existe uma proposta de fazer um segundo lote de venda, que seria atrás da geral. A geral seria cortada ao meio e teria lá 17, 18 terrenos para comercialização. E até a gente conversou depois que o croquis que foi mostrado teria, se não me engano, 2.000, 2.500 lugares na geral. Daí o barranco também com 2.000, 2.500 lugares na geral, e mais a social, que poderia ser modulada a social, né? Então, até eu questionei lá na hora a gente está pensando no Aimoré daqui a alguns anos, né? E a gente vislumbra e sonha de o Aimoré jogar a Copa do Brasil, Série D, Série C, Série B. O estádio tem que ter, no mínimo, um padrão de 10 mil lugares, né? Posso fazer uma pergunta, já que participou da reunião? Eu só vejo a questão do projeto, eu só vejo a questão dos valores que pagariam para o Aimoré para receber. Existe Quanto custaria a revitalização do Cristo Rei? Porque até agora eu só escutei valores de quanto o Aimoré vai ganhar. O Aimoré vai vender daqui a pouco por 3,5 milhões, vai custar 5 milhões uma revitalização? Eles falaram, eu prefiro não falar em números aqui, eu acho que é até para a gente preservar, mas esse primeiro lote pagaria parte do que o Aimoré tem de dívida hoje, e pagaria essa primeira reforma, e até a gente questionou de não mexer de não preparar esses terrenos, esse segundo lote, que seria atrás da geral de hoje, né, que cortaria a geral pela metade. Então, de deixar a geral como está hoje, de repente só colocar... Sim, mas existe um valor que será gasto nisso? Sim, eles têm valores do que seria gasto nisso. O que seria gasto? Seria menos do que o valor da venda? Sim, porque o Aimoré vai usar parte, pelo que foi dito lá, usaria parte para pagar dessas dívidas, desses 3 gauchões que ficaram, e para reformar essa parte. Se faria uma geral, e se faria meia geral, no caso, foi o que foi sugerido, né? A gente lá sugeriu e questionou se deixasse a geral como está hoje e só se reformasse ela, não precisaria, pelo que a gente conversou lá, as barras de contenção, se colocar assentos, não precisa nem de barra de contenção, pelo menos foi dito lá, pelo menos a gente sugeriu também, que não, porque senão a gente vai ficar meio encaixotado, né, no Cristo do Rei, eu pelo menos imagino, olhando os desenhos assim, né. E no projeto, o que teria para o Aimoré ter lucro? Daí, ter renda fixa? Seria feito uma arquibancada no barranco também, e até se prepararia uma venda até atrás do barranco, de terrenos, de um lote de terrenos também. Então, seriam 3 lotes, atrás da piscina, atrás da geral e atrás do barranco. Lá foi dito que daí embaixo isso eu estou falando de desenho, porque hoje o desenho circulou pela internet, né? Eu vou repetir aqui pelo Eduardo Pires, né, que é conhecido da gente. Então, eu não tô constrangido de falar de desenho, porque ele mesmo disse que o próprio clube, o presidente do conselho, divulgou o croquis, hoje está na internet, né? Então, que embaixo do barranco seria feito um restaurante, se não me engano, um salão de festas, teria ali para o lado onde é um antigo restaurante, seria uma quadra de futebol sintético,
E lá estava o desenho até de uma quadra de paddle, mas daí até a gente falou, paddle, eu pelo menos, eles acham que tem. Eu, pelo menos, não conheço muita gente que joga paddle, não sei mas daí isso é de sugestões, né? E de sugerir e tem possibilidade de mexer também. Então, essa alocação da quadra sintética, tem um restaurante, tem essa quadra de paddle e teria um estacionamento que também, lá eles falaram de repente repassar para alguma empresa que vai administrar e que vai dar algum valor para a Aimoré. Porque hoje o Aimoré tem, assim, porque o custo fixo do Aimoré é bem alto para manter o Cristo Rei. E hoje o clube tem, eu acho que tem os sócios, que não chega a 200 sócios, eu acho. E nem vai ter, né? E nem vai ter, Se não porque tem futebol, não tem como ter futebol, não sócio. tem atrativo nenhum, né? Não tem Até tem porque porquê, né? no gauchão, se tu não fosse sócio da Aimoré, tu teria gasto menos pagando ingresso do Sim. que sendo sócio. Então, hoje o clube tem a Torre da Claro, que já está penhorada com alguns processos judiciais, né? E o aluguel do CADES e o que se arrecada hoje em dia de aluguel do campo, né? Que a gente vê também nas redes sociais, que a Aimoré está alugando. Se a gente tiver um time que quiser alugar o Cristo Rei, a gente pode alugar. E daí viria com isso aí, essa quadra sintética, esse restaurante, o estacionamento, algumas fontes de renda para pelo menos manter o clube aquele dia a dia do Cristo Rei, né? Bom, eu tenho uma opinião sobre a venda de... Todo mundo quer o Aimoré mais forte, se o Aimoré tiver um estádio melhor, ninguém vai ser contra. O que eu questiono muito é que eu acho que a Aimoré deve fazer um contrato com a maioria dos clubes que até hoje fizeram arena, é tu fazer uma venda desses terrenos casada com a obra, né? Porque eu creio que o Aimoré, recebendo um dinheiro, seja o valor qual for, que a gente não vai falar aqui, vai pintar processo, vai pintar... Ainda mais se for parcelado, tu pode ter uma empresa que daqui a pouco pode... A gente vê casos e casos no Brasil de empresas que daqui a um tempo vão falir e podem deixar de pagar essas parcelas. Então, se o Aimoré for fazer um projeto dele, a minha opinião, que tu pode até levar para o conselho, é que o Aimoré tem que fazer uma venda casada com a obra. Se vale 3 milhões o terreno, se vale 3 milhões a área que o Aimoré vai vender, que 1,5 milhão seja destinado pela própria empresa, que a própria empresa construa 1,5 milhão de obra dentro do Cristo Rei. E o Aimoré ganha o restante desse dinheiro. Porque tu largar um valor inteiro para o clube, eu acho muito arriscado, extremamente arriscado. E acho que o Aimoré hoje não teria, seria muito, o Aimoré perderia totalmente o foco no futebol, né? Se tu tem uma empresa trabalhando para fazer tua obra, tudo bem, mas o Aimoré que não conseguiu fazer, o Aimoré hoje não consegue cuidar do futebol, pagar as dívidas de futebol e se organizar sócios. Imagina o Aimoré comandando uma obra milionária. Sim, tem um grande exemplo do que não fazer, que é o caso do Cruzeiro, né? Que até hoje sim. está sem estádio. Sim. Quando que o Cruzeiro entregou o Estrelão? Foi a despedida do Estrelão? Foi 2012? 2013. 2013. Jogo de despedida. E ficou até agora. Sim, A expectativa é ele jogar já- o Gauchão do ano que E vem. ele já foi, a inauguração já foi postergada 5 vezes. 5 vezes. E com detalhe, o Cruzeiro gere a obra. Bom, ótima lembrança, vai exatamente ao encontro que tu falaste. A última questão que eles estavam exatamente parada a obra era por falta de verba. E isso é o que não pode acontecer no Aimoré. Tu imagina tu vender um terreno do Aimoré, e daqui a pouco a gente ano que vem não ter estádio nem para disputar a divisão de acesso, porque tu pode entrar numa obra, tu pode parar. Se obras públicas que tem muita verba param, tu imagina o Aimoré tendo que lidar com uma obra de 3 milhões, 2 milhões, 4 milhões. Por isso que eu acho, o Novo Hamburgo fez assim, os nossos irmãos que aliás foram eliminados da Série D. Quero mandar um recado a todos os torcedores do Novo Hamburgo, né? O Floriano, desculpa. O Floriano chorou da arbitragem nesse fim de semana, né? Mas é aquela história, um dia vai, o outro volta, né? A banca paga e recebe. Eu só aviso para os torcedores do Novo Hamburgo que eles relembrem de 2013, na final da Copinha, o que a arbitragem fez para dar o título para eles, né? Mas voltando, eu só acho que o Aimoré tem que fazer esse tipo de projeto, é vender o Cristo Rei. Tu vai vender o Cristo Rei por 1,5 milhão e mais uma arena. Tu vai vender o Cristo Rei tu vai vender esses terrenos por 1 milhão e mais 2 milhões em obras. E tu só vai entregar esses terrenos depois que as obras estiverem concluídas. O Novo Hamburgo fez assim com o Santa Rosa. O Novo Hamburgo, na verdade, entregou documentalmente quando estava pronto o Estádio do Vale. Senão é a maior burrada e é uma burrada que estou dizendo hoje. E já. até assim, não é puxar a brasa para o meu lado até, mas é que eu até sugeri ontem no final da reunião, porque a eleição do clube já deveria ter acontecido, né? Nós já estamos há 2 anos e 1 mês já de gestão.
e nós estamos no aguardo. E até sugeri que o Paulo Costa entrasse na comissão ontem, ao final da reunião, porque ele tem o cargo mais importante do clube, é o Paulo Costa hoje, e ele vai estar nesse período de transição. Eu até acho, eu já tinha sugerido numa outra reunião que teve dias presidentes, que como é um ano eleitoral, acho que deveria se aguardar para fazer isso, e até falei disso ontem. E até daí sugeri, acho que até a comissão, que eles trabalham voluntariamente, o Ademir, o Durante, e até o engenheiro também falou para nós lá que trabalha voluntariamente, e que eu acho que quando a obra porventura acontecer, que eu acho que ele vai receber os seus valores, mas que se amplie, né? Eu acho que o Paulo tem o interesse de participar, eu acho que o Ronaldo Vieira ontem estava lá, estava bem, participou bastante também, e tem muitas ideias. O Vieira até falou do Eduardo ontem. Mora em Porto Alegre isso, também. Falou do Eduardo. Eu acho que tem que se ampliar a discussão, acho que é uma primeira discussão, uma primeira apresentação para um grupo um pouco maior, e eu acho que o clube, assim como a gente já fez reuniões aqui do NJA, que nem todos podiam num horário, né? A gente fez a reunião em 2, 3 horários para tentar pegar o maior número de pessoas e conseguir falar com todo mundo. De repente, essa mesma reunião que foi feita ontem, de repente, tentasse fazer mais um dia, em outro horário, outro dia da semana, tentar divulgar com mais veemência, ligar para as pessoas, criar um grupo de WhatsApp dos conselheiros do Aimoré, sei lá, e que hoje em dia está aí. Hoje o WhatsApp ficou fora de tarde, mas ele funciona direto, né? Então, Já voltou, né, inclusive. A ferramenta está aí, então eu acho que os meios estão aí, eu acho que a gente tem que querer que as coisas aconteçam, querer que as pessoas apareçam, querer que as pessoas vão lá e dão opinião, e como é uma coisa que se falou muito na reunião que a gente está pensando no Aimoré para aqui a 50, 10, 20, 30 anos, a gente tem que tentar trazer o maior número de pessoas para depois não também ficar, eu não falei, eu não votei, eu não disse, eu não dei minha opinião. Né? Haja visto o nosso aniversário do octogenário, que não foi planejado, não foi feita uma ação sequer para os 80 anos do Aimoré. A única ação que foi feita foi uma pataquada, que foi uma bendita Cristo de um escudo inventado, ridículo, horrível, totalmente fora da nossa história, com uma camiseta mais fora da nossa história ainda. E não foi, principal, não foi pensado onde o Aimoré queria estar com 80 anos. Hoje o Aimoré com 80 anos está na divisão de acesso de volta. Então o problema é muito mais sério. E lembrando, complementando o que o Dig falou sobre a situação do Esporte Clube Floriano, cada um tem o Márcio Chagas que merece, né? E uma coisa que eu observei no Twitter, não tinha um repórter lá enchendo o saco no Paraná, né? A gloriosa rádio que seca o Aimoré não mandou repórter lá para encher o saco, né? Pois bem, para dizer, a TV tá filmando, né? Cada um chora por onde sente saudade. Como assim não estavam lá? O repórter, tá. Achei que eles tinham narrado via tubo. Não, só quero deixar claro, né, que no Paraná eles não se apitam, né? Mas só para contar um lembrete do Dig sobre a situação do Floriano, me lembra a situação do Lajadense. O Lajadense só entregou o Florestal para a construtora quando já estava pronto com as devidas já marcações, o campo pronto e o campo de treinamento pronto, que foi uma briga lá que a construtora queria entregar o estádio pronto sem os 2 campos de treinamento. O Lajadense exigiu os 2 campos de treinamento prontos para entregar ao Florestal. Tal qual o mesmo mote que pode vir a ocorrer aqui. 19h42, você está escutando o Papo de Índio para a GJG Advocacia, para a Sucatas Piccoli e também para a Tabacaria Central. Uma outra situação, meus amigos, agora mudando um pouco o rumo da prosa, falar um pouco, o Dig esteve na... Aliás, Dig, a notícia bombástica vem agora, vem depois? Ou tu queres... Eu quero aproveitar a pauta da venda até do estádio para... Ontem foi o último dia para as equipes cancelarem a participação na Copinha, né? Sim. Ontem foi o último... Eu quero para dar um exemplo, o Pelotas fez isso ontem. Pelotas fez isso ontem e pela Federação Gaúcha, isso seria o prazo para as equipes que marcaram, enfim, se inscreveram. O Aimoré, no caso, se inscreveu, não mandou representantes, mas o Aimoré está lá numa chave e o Aimoré não se deslogou do campeonato. Me chamou muito a atenção essa notícia, né? Essa notícia veio de dentro da federação, que o Aimoré continua sendo uma das equipes
que foi anunciado a existência do Pelotas, do Farroupilha, o São Paulo, eu não sei, do Cruzeiro. O Cruzeiro. Cruzeiro. E ao mesmo tempo. Confirmaram a desistência do Avenida também. Então o Aimoré não confirmou, não mandou essa desconfirmação do campeonato. E o que mais me assustou em toda essa história que a gente está falando da revitalização do Cristo Rei, das dívidas do Aimoré, que é o presidente do Clube Esportivo Aimoré, André Chu, sondou jogadores nessa semana para a disputa da Copinha de Futebol Profissional. É uma notícia que chegou em uma fonte extremamente quente e eu estaria soltando foguete agora se o Aimoré disputasse a Copinha de Profissional, porque a gente torce para o Aimoré, a gente quer o evento do Aimoré sobre em campo. Só que é uma notícia que não fecha com o restante do discurso, né? Que o Aimoré precisa fazer uma revitalização, que o Aimoré está endividado, que o Aimoré está devendo, tem que revitalizar, tem que fazer logo essa revitalização, o que eu acho estranho é essa rapidez da revitalização. Como o Sandro falou, a gente teve projetos de revitalização do Cristo Rei desde 2002, com desenhos inclusive mais bonitos que esses que estão no jornal de hoje. Desenhos muito mais bonitos e projetos mais completos do que esse, com valores melhores também. Já teve em outras gestões, acho que teve uns 3 projetos ao todo, né? Que acabaram exatamente pela demora, pelo Conselho bater de frente, não por ser contra, mas por o Conselho questionar muito a forma desses contratos, essas revitalizações acabaram não andando. Então me assusta o Aimoré dizer que precisa fazer essa revitalização para usar um dinheiro dessa revitalização para pagar dívidas e, ao mesmo tempo, de uma forma totalmente maluca, colocar um time no segundo semestre de profissional. Porque quando eu queria que o Aimoré disputasse o segundo semestre, era com esse time de júnior. Era o Aimoré pegar esse grupo de juniores que tem e disputar a segunda Copa de profissional. Agora o Aimoré contratar outro técnico, contratar jogadores para montar um time, o presidente que está prestes a sair. O presidente está prestes a sair, ele não está fazendo o projeto. Já deveria ter saído. Ele já deveria ter saído, segundo o estatuto. Ele deveria estar projetando, ou será que ele esquece de recandidatar para fazer o time da divisão de acesso? Ele está preparando o laboratório para a divisão de acesso 2016. Então isso é uma fonte. O Aimoré não comunicou à Federação Gaúcha sobre o desligamento da Copinha. Não foi, mas então continuou como para a Federação, continuou confirmado. Não precisa nem ir E o que mais me chocou foi essa informação de que o presidente do Clube Esportivo Aimoré está sondando jogadores para o segundo semestre. Eu deixo para vocês o debate sobre isso. O que vocês acham disso? Eu acho absolutamente catatônico. É um discurso que essa quinta-feira nós vamos fazer, né, Sandro? Eu já vou fazer um anúncio então, do Rock Índio Gaúcho. Nós vamos fazer o especial Humberto Gessinger, né? Humberto Gessinger. Isso me lembra a capa de um disco, Os Giros do Havaí, Várias Variáveis, que é uma cobra mordendo o próprio rabo. Né? O Aimoré gira em torno de si sem razão nenhuma, porque, gente, se tu tá sondando jogador, se tu tá sondando jogador é porque tu tem um orçamento de futebol. Não é lógico? É lógico. Então, tu presumes que tu tem uma verba. Bom, eu tenho uma verba X para contratar o Eduardo para ser o meu técnico, o Sandro, o Roninho, o Guilherme e o Diego para ser meu grupo, tal. Só que daí, num dia anterior, você fala que não tem dinheiro. Aí volta aquela questão da revitalização. Será que esse dinheiro pagaria dívidas ou a gente pagaria um time na Copinha? É difícil de entender algumas coisas. Porque o patrimônio é a única coisa que a gente ainda tem, é o patrimônio, né? Que é super bem valorizado lá na área que é. E se a gente errar esse tiro que a gente tem, que é talvez o último tiro que o Aimoré tem, daí a gente já falou até aqui, talvez seja repetitivo, a gente vai acabar jogando só o futebol de botão do Salomão ali, né? Nós vamos encurtar, nós vamos virar time de botão. Não, e é tão fora de tudo. Eu vi a notícia hoje, parece que o Veranópolis também abandonou a Copinha Sub-19 para botar o time do Sub-19 para disputar a Copinha de profissionais, que para eles parece que vai ficar mais barato as viagens disputar essa Copinha, a de profissionais. A gente vai ao contrário de tudo, a gente vê o Juventude, vai disputar com o time de juniores. Não é assim que a gente quer valorizar, mas esse é o momento do Aimoré. Porque o presidente disse que não vai disputar a Copinha. Se ele sentasse com a direção do Garibaldi, que está se reestruturando como clube, fez uma parceria com uma empresa de Porto Alegre e vai jogar com um time de gurizada também. Natan, me responde uma pergunta que o Fute RS... Obrigado, BRS o perfil Fute RS fez uma pergunta. Sim. Como é que times da terceira divisão conseguem disputar a Copinha e times da primeira divisão não disputam a Copinha porque não tem dinheiro?
inexplicável. Não tem resposta. Porque não fecha. Não Lógico que a gente fecha, a sabe. conta não fecha. fecha não, como é que o. Vamos dar um exemplo de time que vai disputar. O Atlético de Carazinho O vai Atlético jogar. de Carazinho vai disputar a terceira, vai disputar a Copinha. O Gaúcho Passo Fundo vai jogar Gaúcho, também. então- Que pode subir ainda, né? Mas, Sim, mas a questão de tu. Porque a pressão que dá é que só times grandes e muito estruturados, com Não, super não, verbas, que não. podem disputar a Copinha. Não. Mas por que eles vão disputar? Porque eles vão disputar com um time jovem. O Aimoré tinha a faca e o queijo na mão para disputar a Copinha do segundo semestre. De Vamos ser novo. sinceros. Segundo ano seguido. Se né? tu chegasse num acordo, sentasse a direção do profissional com o atual presidente, porque também o que acontece? O clube teria que entrar com alguma parte que fosse com custos de viagem, com algum custo, o Aimoré disputaria a Copa de Profissional tranquilamente. Mas daí tu abdica disso porque tu não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro para botar esses juniores para disputar a Copinha, para pagar arbitragem, para não sei o quê. Daí daqui a pouco tu tá sondando os jogadores, como tu falou, é demais até pro Intelecto normal. Não, certas coisas não dá para entender. Dig, mas mudando de leve o rumo da prosa, mas não muito. Tu viste o treino, né? Da nossa Sub-19 aí, que estreia, confirma a data para mim, dia 6 de agosto, contra o Guarani de Camaquã, no estádio Cristo Rei. Lembrando, 3 jogos em agosto, os 3 jogos que a Índio Capilé estará transmitindo. Dia 6 de agosto, um sábado, 15 horas, daqui 2 semanas, Aimoré e Guarani de Camaquã, duelo de índios, na abertura da Copa Sub-19. Depois tem clássico Aimonal, no domingo, dia 14 de agosto, direto do bairro São Miguel, Nacional e Aimoré. Que jogo! Eduardo, ótima cobertura para ti, viu? Eu gostaria que os amigos do Toda Cancha, aliás, pegassem o 10º procurado e fizessem eu acho que é uma dica de pauta para vocês, né? Obrigado. O mais chato é alguém tá pautando, né? Sim, é muito divertido quando acontece isso. Pensa numa matéria legal sobre eu acho que vale a pena, até pra gente dar uma inchada. Mas sabe... uma notícia, criar a história desse clássico. Ele foi um clássico em São Tu Leopoldo, sabe né? que o problema, agora falando sério, o problema é tu achar o registro, né? Isso é muito complicado. O livro do Aimoré tem alguns registros de finais. ali. Mas pouquíssima coisa. Eu mesmo, falando sério agora, eu já fiz algumas coisas e os jornais da época em São Leopoldo eles foram descontinuados, né? Nem na nossa biblioteca pública a gente tem os jornais dos anos 40, por exemplo, que é onde ocorreram de fato. Aimoré Nacional, os jogos entre Aimoré e Capitão Salomão, que não existe mais, Aimoré Grêmio Leopoldense, por aí afora. São Leopoldo, o Nacional, que para constituir o patrimônio foi vendido o hipódromo de São Leopoldo, é uma história muito rica, por sinal, mas tu achar dados disso é complicado. E no dia 20 de agosto, fechando o mês, sábado, no Cristo Rei, o time que o Eduardo mais gosta, o Estância Velha, visita o Aimoré aqui no estádio Cristo Rei, o grande Estância Velha, que já nos deixou, já nos tomou pontos em Copinha Profissional, né? O Estância Velha que eliminou o Aimoré da Copinha Profissional em 2014. Se for pegar um histórico, Aimoré e Estância Velha no Cristo Rei, lembro de uma vitória nossa e lembro de uma derrota também. Agora, Exatamente. os números exatos, não sei se nós não levamos uma desvantagem. Eu fui no treino hoje, tive uma surpresa boa, que a gente viu o retorno do Brandão, tá treinando, né? Que tinha ido pro Tigres do Rio de Janeiro. E ele retornou, tá treinando com a equipe. Eu vi também o Lucas França, que voltou. Não era o do México mesmo. Não era do México, ele tinha ido pro Rio de Janeiro. Aí eu conversei com o Arilson, né? Eu falei, pô, Arilson, tu tá com um problema bom, né? Que a Copinha Sub-19 esse ano mudou o regulamento, vai poder jogar só com 3 jogadores Sub-20. E o Aimoré tem muito jogador Sub-20 do time titular, né? Não, todos 6 do time titular, eram 6 e são Sub-20. 5, na verdade. E o Arilson, eu questionei do Brandão, ele disse que a ideia deles, como o Arilson está totalmente com esse projeto da divisão de acesso, tu vê que ele está pensando no time da Aimoré, já pensando na divisão de acesso. Até em entrevista, né? A gente já comentou aqui entrevista. também, né? E ele me comentou que a volta de jogadores como o Lucas França, como o Brandão, ele resolveu não dispensar, não ficar com esses jogadores, que alguns, inclusive, todos esses de 20 anos, o Aimoré está tentando emprestar aqui para o Rio Grande do Sul, para a Copinha, já tem alguns já engatilhados, esses que têm 20 anos, que ele quer que eles fiquem perto para estarem já no grupo do Aimoré para a divisão de acesso do ano que vem. Que seria um pecado, daqui a pouco, tu ter jogadores como o Lucas França, por exemplo, tu mandar esse jogador, porque vai ser difícil esses jogadores jogarem no campeonato, porque tu vai ter que fazer um rodízio de 3, o Mikael, por exemplo, que é goleiro, e provavelmente o Mikael vai ficar de fora dos jogos da Copinha Sub-20. Eu creio que o Arilson não vai ocupar uma das 3 vagas Por isso com era o bom Mikael. jogar a Copa Profissional. Por isso que seria, não vamos, enfim. Inclusive, tomara que o Aimoré disputar de profissional, como
quem sabe o presidente usa esses 6 garotos aí de 20 anos na equipe profissional. Então a ideia é... E não custa lembrar uma coisa, assim, um jogador que sempre vem à minha mente, acho que vem à mente todos aqui. O Toto tá em casa, no bairro Rio Branco. Né? Mas tá de muletas. Eu vi o Toto Toto lesionado, de não vai lá muletas. por causa da situação do Tá São Gabriel. lesionado. Eu vi o Toto, ele tá de muletas, tá lesionado. Ah, certo. Então tá, não tinha essa informação. Mas enfim, eu vi o time aquele titular que acabou o gauchão tá inteiro no Cristo Rei. Tá inteiro no Cristo Rei, eles estão prontos. E daí da equipe titular aquela, quem é que tem 20 anos? É o Mikael, que eu creio que vai ser emprestado, que a base do Aimoré vai emprestar ele. Eu não lembro qual é o time agora, até que comentaram. Nós temos o Murilo, que é o lateral direito com 20 anos. O Murilo, lateral direito, tem 20 anos. A dupla de zaga, por incrível que pareça, que é uma dupla de zaga extremamente forte e de atitudes. Os dois têm 19 anos, o Centeno e o De Los Santos. O lateral esquerdo, o Zidane, pode jogar também. Os volantes, a gente tem o... Aliás, Centeno e De Los Santos, se tu disser que é a dupla de zaga do Danúbio passa por uns 2 uruguaios para os nomes. Isso é legal, já começa bem. Aí a gente tem no meio ali o Arruda, que vai entrar nessa lista dos de 20 anos, que vai ter que entrar nesse rodízio. A gente tem no ataque, daí que chega ali, tem o Brandão, que tem 20 anos, tem o Machado, que bateu o pênalti lá, o último pênalti aquele também com 20 anos. Mas enfim, o Arilson vai ter esse problema e o Aimoré vai ter o primeiro teste agora no sábado, às 10 da manhã, no CT Eldorado. Que o Aimoré Do sábado passado foi cancelado, né? Teria, de última hora foi marcado um Aimoré Inter, um amistoso no Cristo Rei, mas por causa do campo, para não estragar o campo, ironicamente não teve amistoso dos juniores. E no domingo a gente teve alguns jogos no Cristo Rei, que foi alugado. Eu vi, porque eu fui levar o Fred para jogar na escolinha do Aimoré, daí tinha uma viagem para o campo do americano, daí eu vi que tinha bastante movimento no Cristo Rei. E o gramado do Cristo Rei, visualmente, de quem está vendo ali da social, ele até não está feio, mas dentro, assim, tu vê que ele está aquele gramado judiado de excesso de jogos. E tem mais uma novidade, parece que o Novo Horizonte oficializou o profissional jogar no Cristo Rei. É praticamente oficial. Então... Mais um acordo de cavalheiros, como é o Sapucaense? Não, isso eu não sei, mas parece... Me afirmaram hoje, mais uma fonte segura. Não foi, essa pode ser a fonte, foi o Matheus Beck, comentou hoje no Cristo Rei, que o Novo Horizonte jogaria a copinha de profissionais no Cristo Rei também. Vai dar conflito de agenda, com certeza, com os juniores, né? Espero que os juniores tenham prioridade na agenda. Aliás, o tópico é projetos, né? O Novo Horizonte tem um projeto, um estádio em esteio. Eu já vi, inclusive. Você deve estar mais adiantado que o nosso, isso eu garanto. Quem sabe nesse novo projeto, os Sapucaense e Novo Horizonte não entrem para fazer um estádio público do Vale dos Sinos em São Leopoldo. Não, daí ele é do Rio Gravataí. Daí bom, foi dito muitas vezes, né, de se fazer a Arena do Vale para Aimoré e Novo Hamburgo para fazer um estádio na Charlau. A época que tu eras presidente, Sandro, foi falar disso aí também, né? Quando o Novo Hamburgo... Não chegou até vocês? Não então é anterior. Então antes do estádio do Vale ficar pronto, fazer a Arena Aimoriano, alguma coisa assim, não sei o nome, né? Foi uma bizarrice qualquer. Tirando grandes clubes do futebol brasileiro, como os cariocas, ali que tem um problema com esse estádio, eu li uma matéria um dia desses dos benefícios que os clubes do interior têm quando a cidade tem um estádio, né? Seria isso, tu pensado no caso do Aimoré, hoje em dia, o Aimoré teria seria um benefício do Aimoré. O Aimoré poderia, por exemplo, agora está sem futebol. Um estádio municipal estaria com esse custo, porque um estádio municipal como o Brasil de Farroupilha, quem mantém o gramado, porque ele está dentro de um parque, né? Ele é um estádio municipal. O Aimoré, se fosse o caso em São Leopoldo, agora não, porque o Aimoré já tem toda essa história, mas se cidades como São Leopoldo, se tivesse um estádio municipal, seria uma coisa maravilhosa. A gente nem ia estar falando né? de revitalização hoje, né? E provavelmente o Cristo Rei ia estar mais limpo. Se fosse o terreno do Cristo Rei, estaria mais limpo, estaria mais organizado, porque teria funcionários trabalhando em função daquilo ali, né? E o Aimoré não teria esse custo que tem. Custo fixo. Mas assim, ainda dos juniores, tu viu assim cara nova lá no Cristo Rei, assim? Ou não? Eu vi chegando, eu não sei o nome dos jogadores, mas o Aimoré está investindo bastante nos jogadores de 18, 19 anos, por causa da Taça São Paulo. Eu vi chegar de dispensa, teve só o Caetano, na verdade, que não voltou, que está com 20 anos. Eu creio que ele já vai disputar a copinha de profissional por outra equipe. E eu vi chegando hoje, jogador inclusive de mala lá, jogadores chegando, assim, que estão se mudando para cá. Hoje no treino tinha 30 atletas, o Arilson comentou que vai levar 20 para o amistoso contra o Grêmio e vai acontecer algumas dispensas durante a semana, que eles querem fechar num grupo de 26 a 28 atletas. O jogo é que horário, sabe? Às 10 da manhã. 10 da manhã. E a gente está viabilizando, inclusive, a gente quer em breve confirmar que a nossa rádio vai transmitir todas as partidas da Copa FGF Sub-19, principalmente na primeiro mês, que teremos apenas jogos em São Leopoldo.
né? Narraremos o jogo ali do Jaci Porto. Será quase um municipal, né? A gente, aliás, fica a ideia. A gente às vezes entende de marketing da cidade, como acontece lá em Bagé, é o Jornal da Cidade ou qualquer outra rádio. Nós não podemos, nós somos a Rádio do Aimoré. Podia aproveitar esses 2 jogos e criar um troféu São Leopoldo, né? Sub-20, somando o resultado dos 2 jogos, como a gente já viu. Em Bagé todo ano acontece, né? Em Santa Cruz também, tu pega os jogos válidos para o campeonato e após o resultado dos 2 tu dá um troféu. Até eu vou fazer essa proposta, talvez, para algum patrocinador, para a gente criar os 2 jogos somados resultados, quem ganha um troféu São Leopoldo 2016. A Índio Capilé vai ser parceira, né? Com certeza. Podemos até patrocinar daqui a pouco, né? Por que não? É que nós fica estranho por a gente ser do Aimoré, né? Vai ficar estranho Não, mas a o gente- Nacional ganhar uma... Mas como rádio, a gente vai torcer para o Aimoré no torneio, né? Mas por que não, né? Daqui a pouco. E uma das coisas que, aliás, para os diretores de reportagem, narradores, enfim, produtores das transmissões ao vivo, me foi comentado uma coisa foi comentada por 2 pessoas que a gente podia incluir no nosso pacote na transmissão de jogos, sempre eleger um jogador, assim. Isso é muito legal. O melhor da partida, a gente não tem feito isso, é legal de fazer. Eu acho muito legal. Craque do mas jogo. aí o meu repórter que comanda a jornada pode fazer isso, né? Corneta no ar. Eduardo, responda. Você vai botar isso em pauta? Vai colocar isso em pauta. Você que agora, como estudante de jornalismo, é um filho da pauta, né? Sim, já aos poucos a gente vai aperfeiçoando a nossa rádio. Já começamos na transmissão Encontro Juventude com vinhetas e foi com hino, foi legal. Temos Poucos uma nós mesa vamos- nova já para próximos Mesa jogos, nova. uma mesa mais leve. Estúdio 2, que é o do Roninha. O Roninha já está no Índio bairro Metal já em Santo outro Afonso. estúdio. Mas falando sério, assim, a gente está com o projeto da rádio é esse. A gente quer transmitir o Aimoré de qualquer forma. É um projeto que a gente está plantando agora. E a gente quer ano que vem Então, tá com uma... patrocinadores em potencial que está escutando, fiquem à vontade de nos ajudar a transmitir ajudar. todos os jogos. E a grande ideia... Aliás, pegando o gancho do Roninha, desculpa eu interromper, Dig, mas a gente, brincadeiras à parte, as coisas têm custo e por mais que a gente faça sem assim, ninguém aqui quer ganhar dinheiro com isso, todo mundo tem outras profissões, mas a gente é de muito bom grado e temos comprovação, a gente tem os números que fica exatamente para os anunciantes, os números são bem satisfatórios, melhor do que esperado. Então, quem aí tiver a oportunidade, quiser conversar conosco, o valor não é alto de anúncio, realmente, e o giro é muito maior do que se pensa. Então, é muito interessante do ponto de vista, num país em crise e tudo mais que a gente sabe, é uma forma de divulgar a sua marca numa coisa boa, que é, acima de ser o Aimoré, é o esporte, uma coisa saudável, e tem retorno, que é o principal. Não é um investimento a fundo perdido. A gente não gosta de falar em números, mas eu vou falar em números. Eu vou falar em números agora. No jogo contra o Juventude, que para nós a gente ficou muito feliz, a gente teve cerca de 2.000 ouvintes. Foi um número que surpreendeu cada um de nós. Era uma semifinal de jogo dos juniores, e a gente teve uma audiência de praticamente, em média, de 2.000 ouvintes no jogo. Foi um número muito bom. Então, você, patrocinador, é um número bem bacana. É um número bem bacana. Quando são 20h02, já estamos aí na parte final do nosso Papo de Índio dessa terça-feira, dia 19 de julho, para a GJG Advocacia, Sucatas Piccoli e Tabacaria Central, também contando com o apoio do Estúdio de Groove, que cede para a gente fazer aqui a gravação do programa, também a Belos Pelos, e ainda, hoje... Que cede o Wi-Fi. Que cede o Wi-Fi, do nosso amigo, o colecionador de camisas, o nosso mascate de camisas, digamos assim, Salomão Furer Júnior. Cria um logotipo, Salomão. Salomão, cria uma identidade. É a dica Pode do falar dia. pode falar com a de Groove que ela cria pra ti. Salomão Furer Júnior, basta procurá-lo no Face, está lá os álbuns de camisetas do Salomão, times do Rio Grande do Sul, do Brasil e do exterior, para negócio, para troca, compra, venda, enfim, o Salomão A gente é não ouviu especialista no o assunto. Guilherme, quer dar alguma opinião? Calma, nós vamos chegar lá. Calma, Sandro. A família Cardoso quer pautar agora. Estamos vivendo um grande... Falta aquele assunto ainda. Falta aquele assunto, o qual o Guilherme... Hoje vai o torcedor tecer. da Aimoré foi corneteado no jornal Vale dos Sinos. Aliás, não, vamos dar nome aos bois. Matheus Beck, que não está aqui hoje, que esteve aqui. Matheus Beck tocou-lhe, como dizem na fronteira, uma corneta expressa ao torcedor do Aimoré, O torcedor da Aimoré, né? que não participou, no caso, do desfile alusivo às festividades da São Leopoldo Fest, com perdão da redundância, no sábado pela manhã, onde poucos torcedores, o Fernandão,
o Marcelo Diedrich, me ajudem aí, quem mais? O Guilherme, o delegado Ivan, o João Miguel, pai, a Dani, nossa musa, o Tita Fernandes, representaram a Aimoré nas delegações aí que desfilaram na Rua Independência, no desfile alusivo. Eu queria parabenizar até o Fernandão por ter feito O chamamento, ter né? feito o chamamento ali de última hora. Eu, por exemplo, fiquei sabendo praticamente já na hora do evento, mas eu quero aproveitar que hoje a torcida do Aimoré foi corneteada, como se a torcida do Aimoré tivesse virado a cara ou realmente não se mobiliza para ir. O Aimoré, vamos de novo falar do Aimoré, o clube, aquele que não tem site mais, que eu nem falo, mas isso que já é chato, esse tipo de coisa. O Aimoré não tem site, enfim. Não tem mídia, né? Não tem mídia, não. E o que aconteceu nesse desfile da São Leopoldo Fest? O Aimoré foi convidado formalmente pela prefeitura, pela organização do São Leopoldo Fest, há quase um mês, mais de um mês, até, estamos passando, foi mais de um mês, e o Aimoré não deu retorno algum. Que como é que funcionou como é que funcionou nos escoteiros? A direção dos escoteiros recebeu aquilo e passou para os seus escoteiros, enfim, para eles organizar, para os seus participantes, para eles se organizarem e se mobilizarem. A canoagem, o Sano também, né? O Sano participou da canoagem, também desfilou, eles foram convidados, daí eles se organizaram com o tempo e foram lá desfilar. O Aimoré recebeu esse convite e ninguém não chegou, o Aimoré sequer respondeu dizendo se iria ou não participar. Até que chegou depois no Fernandão, perto de um dia, inclusive ele foi questionado por ser um dos torcedores do Aimoré. Pô, o Aimoré não vai estar representado lá, e ele organizou de última hora, e apesar da chuva, mesmo assim a gente teve pessoas que chegaram, foram participar, mas, mais uma vez, a gente se torna chato, a gente é chato, mas vamos aproximar o Aimoré da comunidade. Se tu receber um convite da prefeitura para o Aimoré desfilar, se tu não tem capacidade de organizar um desfile, passa para quem sabe, para quem pode organizar, tu entendeu? Passa para os torcedores, passa para o Fernandão com antecedência, passa para o pessoal do NJA. O pessoal vai conseguir organizar alguma coisa, entendeu? Mas de última hora, faltando 2 dias, realmente o clube eu acho que poderia ter notificado antes. Parabéns para o Fernandão por ter conseguido fazer de última hora e pelo menos levou o Aimoré até lá, né? E o clube respondeu que ninguém quis ir, né? Que foi convidado, foi falado e ninguém quis ir. Daí, de última hora, passaram pro Fernandão. O clube... Eu até assim, ó, eu vi o Aimoré chegando, né, porque eu estava desfilando antes com o projeto da canoagem, e assim, eu achei louvável assim, até a Dani ter desfilado, né, porque ela foi musa do Aimoré no ano passado e estava lá debaixo de chuva, né, Tirando a categoria de base, agora, fazer um comentário que ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Essa moça é a melhor coisa que aconteceu na Aimoré nos últimos 3 anos. Ah, com certeza. Tirando a categoria de base, falando do que envolve futebol profissional. Porque ela ganhou o troféu, a gente se mobilizou, tá? E ela é justamente contra o que está escrito hoje, né? Que a gente não tem torcedor, ou que a gente não teve lá, não sei o quê. Exatamente. Não sei quantos milhões de votos ela deve ter ganho em toda a competição. Ela comprou a bronca de torcer pela Aimoré, exatamente isso. E a gente ganhou, provavelmente ela não frequentava o Cristo Rei tanto, né? Mas ela a gente tem visto ela em muitos jogos, no Gauchão ela viu, em jogos do Sub-20 ela viu. E foi a até gente jogo fora, foi na excursão família. Foi jogo fora, então acho que é louvável assim que ela tenha participado e também parabenizar o Fernandão. O Fernandão estava mancando lá o percurso todo e poderia ter sido organizado melhor, né? O meu filho, o Fred, joga na escolinha do Aimoré, poderiam ter convidado as escolinhas para encher o desfile, ter convidado, ter chamado as pessoas para participar. A gente tem jogadores da categoria de base que moram aqui em São Leopoldo, a gente poderia tudo bem, ser organizado se tivesse tempo hábil, né? Se o clube se mobilizasse a fazer a organização, construir, a gente tem que, exatamente como o Natan disse, construído, né? A gente teria que construir isso. Fica parabéns para o Fernandão por ter matado no peito e ter feito lá de última hora, mas fica aqui nossos lamentos pela corneta que a gente tomou, que o torcedor da Aimoré levou hoje, não é nem nós, né? Porque nós não temos culpa nenhuma disso, mas a corneta que o torcedor da Aimoré, que na verdade nem sabe que teve esse desfile. Esse que é o problema. Tem torcedor hoje que não sequer sabe. Eu queria saber qual o jornal, qual a rádio, onde é que foi divulgado para o torcedor levar culpa. O torcedor da Aimoré tem que ter bola de cristal para saber das coisas. Sim, não tem Facebook, não tem site, não tem na rádio, a gente não sabia. A gente está toda semana aqui, tem 3 programas regulares. Ninguém sabia para poder divulgar e chamar a torcida. Mas aquela velha tática de terceirizar as responsabilidades. Exatamente.
Enfim, 20h09. Vamos nos encaminhando para o segmento final do Papo de Índio dessa terça-feira, 19 de julho. O senhor Eduardo Ostermaier quer falar. O nosso emissário em federações, né? Para sair alguns segundos de Aimoré, só ressaltando que hoje é dia do futebol, Fundação do Esporte Clube Rio Grande. Esporte Clube Rio Grande. 116 anos de história. Então, tantas vezes nosso adversário, em segundonas, primeironas, copinhas e afins. O Rio Grande, vovô, campeão gaúcho de 36. 39 é o Rio Grandense. Eu sempre me confundo os dois. 36, o Rio Grande. Parabéns ao vovô. Clube mais antigo do Brasil ainda em atividade. Não é a Ponte Preta, é o Rio Grande. Para fechar para os amigos aqui, eu vou fazer uma pergunta para cada um responder. Então, seguinte, para a gente fechar o programa. Essa semana tem amanhã começa a final da segunda divisão, né? Nós vamos conhecer o último adversário do Aimoré ano que vem. Né? Já temos 15 equipes confirmadas na divisão de acesso. Ano que vem falta uma, ou o Esporte Clube Gaúcho ou o Guarani de Bagé. Dependendo de quem subir, isso é uma coisa quase lógica, assim, o Aimoré já vai saber, se seguir a lógica que a federação tem seguido, o Aimoré já vai saber com essa final a primeira fase do ano que vem. A primeira fase do ano que vem. Então, eu pergunto aos amigos, que grupo vocês querem ficar? Se subir o Guarani de Bagé, provavelmente o Aimoré ficará no grupo B, que é o da grupo competição, que contempla que a o gente norte. vai ter São Luís de Juí, Esportivo de Bento, Tupi de Criciúmal, União Frederiquense, Panambi, Cruzeiro. Não, Cruzeiro, desculpa. Glória de Vacaria. Não, Glória de Vacaria vai para outra. E o Glória de Vacaria. Glória de exatamente. Vacaria. Isso. Exatamente. Tá. Se subir o Se Gaúcho, subir o de Gaúcho, Passo eu Fundo- vou dar minha opinião. Já vou dar a minha opinião. E tem uma coisa, desculpa, Diga. Só uma interrupção rápida. O Brasil de Farroupilha, subindo ali as equipes, vai mudar a tabela. O Brasil de Farroupilha entra no grupo B também. Eu creio que não. O Brasil de Farroupilha entra no grupo B. Devido à sim, queda sim, do Lajadense. Exatamente. A gente Devido tinha à queda do refeito o mapa. Lajadense. No outro grupo, o segundo grupo, que é o Aimoré, se subiu o Esporte Clube Passo Fundo, o Aimoré provavelmente fica nessa chave. Gaúcho. Se subiu o Gaúcho, desculpa. O Guarani de Venâncio Aires, Lajadense. Lajeadense, São Gabriel e Pelotas, são as duas viagens longe. Que não são tão longe. Não são tão longe, é. nem se compara a Criciúmal, a Frederico, e Juí. São os dois times de Santa Cruz e Avenida e o Inter de Santa Maria. Esse é o grupo. E deu. Morreu nessa. Fecharia, na verdade, o grupo fecharia com Aimoré, Guarani de Venâncio Aires, Lajadense. Lajeadense, São Gabriel, Pelotas, Avenida Santa Cruz e Inter de Santa Maria. Inter de Santa Maria. E seriam viagens menos longas. Né? Por incrível que pareça, a chave Serra Norte para o Aimoré seria muito mais longe. Que a gente fala às vezes da metade sul como uma coisa tão distante de Tão nós, distante, né? né? Mas seria- não é, no caso. Eu creio que essa chave é um pouco mais forte. É um pouco menos distância, mas um pouco mais forte. Porque aqui nessa chave eu já vejo uma avenida que vai vir forte todo ano. O Pelotas vem forte. São Gabriel normalmente São monta Gabriel times vem forte. fortes. Inter Santa Maria. O Lajadense, que é sempre uma batalha para nós, né? Tem muito mais equipes de tradição nessa chave, né? É. Na minha opinião, eu creio que vai subir o time do Passo Fundo. É o time mais regular. O Gaúcho de Passo Fundo é o time mais regular da competição desde o início, né? É o mais regular. O Guarani joga pela camiseta, pela história, né? E pelo fator Estrela d'Alva, né? Que o Guarani perdeu todo o campeonato 4 pontos no Estrela d'Alva. E quem vai sentir mais a viagem, né? Porque são 700 quilômetros que separam Bagé de Passo Fundo. Né? Então, eu vou ser sincero com vocês, assim, deixando lá a gente sempre é egoísta, a gente sempre pensa no Aimoré primeiro, né? Eu gostaria que subisse o Guarani, tá? É minha opinião, Natana. O Guarani ser o único interiorano bicampeão, Bagé tá longe do cenário, para mim seria legal para espalhar um pouco mais a divisão de acesso e tal. Por mim, subiria o Guarani. Depende, mas como o Dick falou, 2017, pelo menos a primeira fase da divisão de acesso, queira Deus que a gente passe adiante, depende desse jogo, para onde é que a gente vai. Eu, humildemente, torço, nem me liguei nessa questão da chave. Mas, sabendo também disso, mais uma vez eu torço para o Gaúcho, conhecer a nova arena, né, do Gaúcho. No Estrela d'Alva eu conheço, então é Com mais... naming rights. E mais perto para a gente poder fazer mais excursões família. Acho que eu vou seguir o mesmo caminho do Natan. E com o Guarani de Bagé, tem que dar um salto para a cidade de Bagé e representar o futebol gaúcho num cenário melhor, como a divisão de acesso. Quem sabe para puxar a dupla de Bagé e a federação se sensibilizar para de repente
Até essa terceira divisão é uma bobagem, a gente fala, né? É uma idiotice total, mas fica a minha torcida pro Rubro, isso. E também Índio. Eu também fecho com o Natan e com o Eduardo. Tanto o Gaúcho como o Guarani vai ter seus ônus e bônus, né? Questão de distância e da força das equipes da chave. Mas então que suba o Guarani pela tradição da cidade de Bagé no futebol. Bom, eu não quero ir para Vacaria de jeito nenhum. Eu não tenho nem um pouco, nenhuma lembrança boa de lá, então... eu não quero ir para Vacaria de jeito nenhum. Eu também sou egoísta assim pro lado do Aimoré, apesar da chave ser mais forte, torço para a gente jogar contra os clubes da Zona Sul aqui. Que eu acho que até vai ser para nós também da Rádio Índio Capelé, para a gente poder fazer eu acho que vai ser um pouco mais fácil também a gente conseguir viabilizar o acesso. Eu acho, pensando nisso também, eu acho que minha torcida é para jogar para cá. Mais ou menos, cara. Os jogos ao norte, para mim, não são ruins. Nem que eu faça os jogos sozinho, mas não são tão ruins. Elisa, meu amor, um beijo. Pois bem, 20 horas 14 minutos. Algumas considerações finais dos senhores? Sandro, tu que é o nosso as do conselho das diretrizes aimoresistas, alguma previsão de reunião, encontro, alguma coisa do gênero? Não falaram nada. Eu até sugeri lá e sugeri aqui também que eu acho que a gente teria que fazer mais encontros para ampliar a discussão, né? Eu acho que não é uma coisa para ser decidida logo, que cada um pensa uma coisa, cada um decide. Eu acho que a gente tem que ver mais assim com as propostas concretas, o que vai ser gasto concretamente, de que forma vai ser, para não... por causa das questões judiciais e coisa assim, né? Eu acho que mas a gente está no aguardo, em contato com o Paulo Costa, e eu acho que a gente já tem uma vitória aquele dia, transferindo a reunião, né? Que seria no dia 11 para dia 18, e a gente está em contato mas eu acho que não vai... Essa gestão já acabou, né? Vou de novo dizer. Não sei se seria para tão rápido assim, mas eu acho que a gente não vai fugir da... Apesar de eu ser saudosista também, ficar pensando, perder, né? Mas eu acho que a gente não vai fugir disso, é uma realidade que o Cristo Rei, a gente vai perder parte do Cristo Rei, independente do que vai acontecer, se o André vai concorrer à reeleição, ou o Magnus, ou se tiver outro candidato, eu acho que a gente não vai fugir disso. Mas que seja da melhor, se o Cristo Rei for vendido, que seja da melhor, para o Aimoré não ser prejudicado. Não prejudicado, a gente não está falando de ninguém, mas que o Aimoré não seja prejudicado. A gente sabe hoje em dia com tantos problemas que a gente tem com obras e tal, que o Aimoré primeiro receba a obra e depois entregue os terrenos, é só isso que eu penso. E dois que parece que quando a gente está chamando a eleição, a gente quer fazer um golpe e queremos assumir o Aimoré, né? Golpe A gente, pauta. a gente quer a eleição. Não somos a Turquia. A gente quer apenas a eleição do clube. Apenas o que está tudo dizendo. Se o André, que nem eu falei, se o André crê que ele tem um projeto, que ele concorra e ganhe a eleição e siga o trabalho dele dentro do clube. E parece que a gente quer eleger o Magnus também. Se tiver um terceiro concorrente, que ganhe quem for fazer o melhor para o Aimoré. A gente só acha que tem que ter eleição. E vai mudar o presidente do Aimoré em novembro, outubro, que não seja feito nada às pressas agora. Tem que ter fazer uma corneta ampla agora, que é algo que eu penso há bastante tempo. Eu, por exemplo, gostaria muito de ser conselheiro. E eu acho que o Eduardo, a gente estava conversando isso esses dias também, gostaria, né, Eduardo? Da gente poder ter uma participação. O Eduardo mudou de opinião. Muito bem, muito bem. Enfim, muito amigo esse meu parceiro. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: por que se cumpre tanta formalidade para tu ser conselheiro, que eu concordo que a formalidade exista num clube, mas não se cumpre, por exemplo, segue-se a regra para a eleição do clube, né? Essas coisas para mim elas não fazem até hoje sentido, eu não sei cara. se eu sou conselheiro, porque me ligaram vendendo uma janta de R$600 e me informaram que daí eu era conselheiro para comprar uma janta de R$600. Porém, nas reuniões eu não recebo nem o e-mail, WhatsApp, sinal de fumaça, absolutamente nada. Eu não sei ainda se eu sou, e não tem site para eu me certificar, eu vou quando eu acho que eu tenho que ir. Ou quando eu fico sabendo por terceiros. Outra questão é essa questão de conselheiro. Sim. No estatuto não diz que conselheiro tem que pagar mais caro. Não diz lugar nenhum no estatuto que tem que ter cadeira, tem que ter um valor a maior. É uma regra que alguém imaginou que deveria ser feito e estão seguindo. E o pior é que daí tem, com os suplentes, vamos dizer que 70, tem os beneméritos, mais uma série de questões. Cara, se tu for ver lá, se fosse 70 em dia, já teríamos 70 sócios. Mas a metade não paga também. Então não adianta botar uma regra inventada
e que na prática não é cumprida. É, complicado. Bueno, mais algum destaque? Nenhum? 20 horas 19 minutos. Amanhã tem o Índio Metal. A partir de que horas, Roninha? Excepcionalmente na quarta-feira, o Índio Metal 19h15. Também convidando... Quinta-feira, Rock Índio Gaúcho especial, 19h15. Estarei ao lado de Sandro Cardoso. Que honra participar do programa de Sandro Cardoso. Eu estou emocionado já, desde já. Faremos um especial Humberto Gessinger, preconizando o show do alemão que vai ter aqui no sábado em São Leopoldo, pois não. Sandro, o único membro do NJI que tem um locutor de um programa de rádio que já teve um fã presente no programa dele. Tivemos um ouvinte Mas ele vir tem prestigiar. funcionário, tem um escravo também aqui. Não, o Sandro recebeu um ouvinte que escuta o programa dele no programa. O meu programa não colocam nem no Face oficial. O teu programa... O cara fica do lado servindo cerveja, né? O teu programa é feito no bairro que virou a cidade, cara. Tu tá no estúdio 2, no estúdio Cristal da Rádio Índio Capilé. Eu sou o programa, cara. Eu dou play, eu falo. Não importa. É uma bosta, mas as músicas são boas. A sinceridade do Roninha, tudo. 20 horas e 19 minutos, vamos ficando por aqui. Contamos com o patrocínio de GJG Advocacia, Casper Bauer e Dutra Advogados Associados, na rua Bento Gonçalves, número 2399, sala 701, fone 3066-5820, lembrando, claro, que é em Novo Hamburgo. Tabacaria Central São Leopoldo, na rua Independência 421, fale com o Cândido. Ampla variedade em artigos para presente, livros, revistas, jornais, encadernações e cópias. Também Sucatas Piccoli, reciclar e preservar, Avenida Feitoria 2599, bairro Jardim das Acácias, cuidando do meio ambiente. Também contamos com o apoio da Estúdio Groove, da Belo Espelos Pet Shop. Temos recados, Roninha? Um torcedor do Floriano. Pode dizer qual é o recado? Rafael Santa Afonso. Sim, um grande abraço a ele. Cada um tem o Márcio Chagas que merece, repito. E ainda também contamos com o apoio hoje do Salomão Furer Júnior, nosso amigo colecionador de camisas, para o Brick de camisetas, compra, venda, trocas e afins. Ele que está entramando e curtindo uma merecida temporada de férias. Basta contatá-lo lá no Facebook, que o Salomão atende você com preço. O cacheiro é com ampla variedade, é ampla mesmo, tem camisa a dar com pau, o nosso amigo. Dito isso, fica o convite, Índio Metal na quarta-feira, Índio Rock Gaúcho na quinta-feira. Gente, grande abraço, até mais!